Sejam bem-vindos ao episódio número 56 do Quatro Cantos do Mundo. Hoje connosco um médio que conta com já um vasto currículo no estrangeiro, isto apesar de ainda ser jovem, acho que podemos dizer assim, Diogo. Diogo Barbosa. Diogo, antes de começarmos aqui com a nossa entrevista, deixo-te o meu agradecimento, é mesmo um gosto para mim ter-te aqui. Muito obrigado. Diogo, acho que também é importante dizer que tu és um grande amigo de alguém que já esteve cá no podcast, o Sandro Imbaló. Tanto é que eu até deixo aqui um agradecimento ao Sandro, porque foi através dele que cheguei ao Diogo. E Diogo, acho que é importante também contextualizar um bocadinho e falar da tua carreira no estrangeiro, a quem nos vê e a quem nos ouve. Tu tens uma formação riquíssima, acho que posso caracterizar desta forma. A tua primeira experiência no estrangeiro é até a nível de formação ainda, passas pelo Watford. Em Inglaterra representas ainda o Dulwich Hamlet e o Darlington. Chipre, representas também o Shillong Timbu. Passas também pela Austrália pelo Druitt Rangers. Bulgária pelo Botev Vratsa. E por fim, agora nesta temporada, estavas em Malta ao serviço do Gzira United. Diogo, estamos aqui a gravar nesta altura de verão. Pergunto antes de mais, como é que está esta tua situação a nível contratual? És um jogador livre? Como é que está este processo um bocadinho? Como é que é lidar com esta altura de verão também enquanto profissional de futebol? Esta altura é um bocado stress. Não tenho certezas. Vou para ali, eu fico aqui. Então estou numa altura que depende tudo da melhor proposta que vier. Neste caso não sei se continuo em Malta ou não. Ainda estou com dúvidas. E é tudo com tempo. Tenho que esperar e ver o que aparece melhor. Sim, também acredito eu que lá está, a experiência já te permita encarar isto com um bocadinho mais de tranquilidade, de certa forma. Mas ainda assim pergunto, como é que vais trabalhando nesta fase de verão? Pergunto porque há muitos jogadores que fazem, por exemplo, trabalho individual com PT, trabalho de ginásio. Como é que tu vais gerindo esta situação no verão? É mesmo isso que acabaste de dizer. Tenho trabalho com um preparador físico aqui e três vezes por semana trabalhamos sempre juntos, todos os dias de descanso. Sim, porque isso também é uma questão que logicamente, estando nós por dentro do mundo de futebol, acho que se tem notado uma diferença muito grande, comparando, por exemplo, o futebol da atualidade com o futebol de há 15 anos, à volta disso. Se calhar nessa altura não havia tanto cuidado nesta fase de férias e os jogadores muitas vezes até surgiam com um bocadinho de peso a mais ou algo do género no início da pré-época. Sentes até mesmo dentro do teu contexto de amigos, jogadores, colegas de equipa, que há realmente muito mais esse cuidado? Sim, muito mais. Nós próprios criamos grupos no WhatsApp para fazermos sempre uns torneios 5x5, 7x7. E assim conseguem se ir mantendo ativos, não é verdade? Uhum. Oh, Diogo, e olha, antes de irmos para a tua carreira internacional, eu acho que há aqui um aspecto que me permites falar relativamente à tua carreira dentro de portas. Se eu te perguntar se sabes quantos jogadores é que, tal como tu, passaram pelos ditos três grandes na formação, Sporting, Benfica e Porto, sabes-me responder? Consegues mandar um número para o ar, digamos assim? Quantos? Sim. Parece quase uma aposta, vá. Sei que vai para aí uns 4 ou 5. Há aí uns 4 ou 5. Não sei nomes, mas há uns 4 ou 5, certeza. E eu fiz um levantamentozinho aqui no 00. É lógico que pode faltar aqui algum dado, mas segundo o que eu encontrei, há 4 jogadores que na formação passaram pelos três grandes. É o teu caso. Depois há 3 jogadores, um chamado Gilinho, o Gustavo Schneider e o Salvador Ribeiro, que neste momento está nas camadas jovens do Futebol Clube do Porto. Eu acho que começo mesmo por aí. Que memórias é que guardas destas experiências? E pergunto também se faz sentido ou se é possível comparar os clubes de alguma forma. Em termos de formação, sim, posso comparar. Eu estive nos três grandes e para mim, sem dúvida, o Futebol Clube do Porto foi e para mim acho que continua a ser das melhores academias de Portugal.
Sporting também é muito bom, Benfica também é muito bom, mas o Porto há algo qualquer diferente ali. Não sei explicar. Só quem passou por lá sabe ao que me referi. O Porto foi das melhores, sem dúvida. A forma como trabalham, a forma como ensinam, a forma como fazem de ser um homem, praticamente. Viver na Casa do Dragão foi das melhores experiências que eu tive. Aprendi muito. E acho que é isso. Até porque há sempre esta cultura da mística do Futebol Clube do Porto, muito associada ao clube, logicamente. Para quem estava dentro, sentiam isso, ou seja, sentiam que era algo que estava realmente implementado e que vocês adquiriam de forma natural aquela cultura de sentir o Porto, a mística, sentiam isso realmente? Sim, essa pergunta é uma boa pergunta, porque eu sou sportinguista e quase mudava-me para o Porto, porque sentes mesmo a camisola. Não tem como, é impossível estar naquela cidade e não sentir, vestir aquela camisola e não sentir, é impossível. Sabes que eu já tive aqui convidados que me contaram histórias, lembro pelo menos de um, que chegou ao treino do Futebol Clube do Porto com chuteiras vermelhas e simplesmente não o deixaram treinar e obrigaram-no a ir trocar as chuteiras. É um bocadinho por aí, não é? É, na altura, agora já acredito que já tinham acabado com essa regra, mas na altura nós só podíamos usar botas azuis ou pretas. Havia essa regra. Depois não sei em que ano é que trocaram, deixaram de usar essa regra, mas na minha altura era só bota preta e azul, não havia outra cor disponível. Diogo, e pergunto também se tens assim algum episódio mais marcante, seja em qualquer um destes clubes. Pergunto dos jogadores com quem jogaste, quais é que chegaram a um nível mais alto, ou seja, aquelas histórias que ficam de forma mais presente, o que é que podes partilhar connosco acerca destes anos nos três clubes? Os jogadores que eu tive, assim que eu me lembro agora, foi o Gonçalo Guedes no Benfica, que chegou lá em cima. Quem mais? Assim que me está a aparecer agora só o Gonçalo Guedes. Costumava ir de férias com ele sempre, depois do campeonato acabar. Gonçalo Guedes. Não consigo lembrar mais ninguém. Sendo Agora que, sim. que tu também tens a questão de ter sido internacional jovem, no caso sub-16. Sim. Como é que eram essas dinâmicas a nível de estágios de seleção? Como é que funcionava um bocadinho isso? A seleção de sub-16 na altura, como é que eu ia dizer? Faz-me uma pergunta assim que eu possa responder mesmo, eu não sei o que dizer. Sim, por exemplo, como é que era o ambiente dentro da equipa, olhando até para o facto de lá está, eram jogadores de diferentes clubes, o ambiente era saudável dentro da seleção, esquecia-se um bocadinho as rivalidades? Nos sub-16 as rivalidades ainda havia ali uma coisinha entre nós os três grandes. Havia sempre uma coisinha, mas era um bom ambiente, sim senhor. Éramos todos unidos, era um bom ambiente. Era sempre um privilégio representar a seleção nacional. Diogo, olha, eu agora gostava de então partir para a tua primeira experiência fora de portas. Acontece em 2013, na altura estás no Futebol Clube do Porto e acabas por rumar ao Watford. Como é que se dá esta mudança? Como é que surge a proposta? Foi fácil aceitar? Eu gostava que me faça um bocadinho deste processo. Então eu vou corrigir isso porque isso foi um erro. Eu quando saí do Porto saí por não saía bem, saí por não terem deixado de ir à seleção duas vezes. Diziam que eu estava lesionado, eu já estava bom na altura e fiquei chateado e saí. Eu vim para a Inglaterra porque os meus pais tinham emigrado para a Inglaterra. Então fiquei um ano sem jogar por ter contrato ainda com o Porto. Logo surgiu a proposta do Watford, eu fui lá e no caso eu ia para assinar, houve uns problemas nos números, no contrato e acabei por não ficar, porque devido a empresários com o clube, acabei por não assinar, mas não sei porque, não sei como assinaram que eu já tivesse assinado com o Watford, mas eu não acabei por não ter assinado com o Watford. Ou seja, houve aqui um pequeno percalço de certa forma e não se deu mesmo o ingresso no clube. Mas olha, pergunto do ponto de vista ambiental, na altura eras um miúdo com 16, 17 anos. Como é que foi lidar com esta situação de lá está, teres tido um problema com o Porto?
clube que, tal como tu disseste há pouco, gostavas de estar lá, e depois ter que lidar com esta situação de não conseguires ir para o Watford, visto que era também uma grande possibilidade. Como é que foi lidar com isso? Foi dos momentos mais difíceis da minha carreira. Estava a começar ainda por cima, estava a começar. Foi os mais difíceis porque, primeiro, estar habituado a estar lá em cima, depois ver a realidade que não é assim tão fácil, foi muito difícil para mim, mentalmente, fisicamente, até porque ficar um ano sem jogar. E acho que é isso. E como é que ias treinando nessa altura? Era um bocadinho de trabalho individual? Foste treinando eventualmente numa outra equipa, até não sei, em Inglaterra? Como é que foi funcionando? Eu, quando saí do Porto, fiquei uns meses sem jogar, treinava sozinho e houve a oportunidade de ir para o Fulham. Fiquei lá durante 1 ou 2 meses, se não me engano, e treinava com eles, os sub-18 na altura. E, por exemplo, nessa altura, como é que era o teu inglês? Foi fácil a adaptação? Como é que foi esse processo? Eu tive a sorte de chegar e a minha mãe meter-me logo no colégio. Eu aprendi inglês 1 mês, 2 meses, já conseguia ter diálogos. Então aprendi assim rápido, também devido a músicas e filmes. Então o inglês foi uma coisa rápida para mim. Pois faz sentido, faz sentido. Também é um bocadinho a questão da prática e de estar ali todos os dias na escola, ajudou, não é verdade? Sim, E sim, agora, sim. e pergunto também, tu quando regressas a Portugal, logicamente vinhas na perspectiva de voltar a jogar e voltaste, mas sempre tiveste a ideia de voltar a emigrar, de experienciar o futebol fora de Portugal, ou o objetivo ia passando por, ok, deixa-me fixar-me aqui e cimentar o meu nome em Portugal? Como é que olhavas para esta questão? Eu quando voltei mesmo para ficar. Voltei mesmo para ficar. Eu queria ficar em Portugal, tenho a minha família praticamente toda em Portugal e eu queria voltar e ficar mesmo de uma vez. Mas não foi possível, devido a, mais uma vez, contratos, etc., com empresários, tomar a parte dele, o clube não aceitar, por isso eu voltei outra vez para o estrangeiro, porque senão eu continuava em Portugal. Pois olha, tu acabas por tocar aqui um bocadinho na próxima questão que eu gostava de falar contigo, porque eu não quero estar aqui a tomar uma posição ou dar uma opinião, mas acho que concordas que a tua mudança do Marítimo Sub-23 para o Dulwich Hamlet surpreende um bocadinho, pelo menos, porque tu fazes 37 jogos no Sub-23, a Liga estava ali a começar, a Liga Revelação, e depois dás um salto para uma divisão bastante inferior em Inglaterra. Porquê? É tão simples como isto. É isso, exatamente, é isso que eu queria, que eu me estava a referir. Na altura eu já tinha contrato para a equipa para a próxima época, depois desta de sub-23 já tinha contrato para a equipa A. E o empresário que eu tinha na altura não quis que eu continuasse por não receber a porcentagem dele. O presidente do Marítimo na altura não pagava porcentagem aos empresários, então ele disse, então olha, tiro-te daqui e vamos para a Inglaterra. E eu, tudo bem, já estava tudo certo. Passou um mês e o treinador da equipa Inglaterra, que também era português, não vou dizer o nome, mas também era português, disse, olha, já não vou contar com o Diogo, eu vou escolher outro jogador. Eu fiquei sem clube. Então fiquei sem clube e aí fui parar no Dulwich. Foi aí que deu essa recaída na minha carreira. Ou seja, tu originalmente irias para a Inglaterra para um clube de Sim, uma sim. divisão mais acima, certo? Segunda divisão, Championship. Ok. Por isso sim aceitar sair do Marítimo, porque senão continuava. Ia ter a oportunidade de jogar na Primeira Liga e daí. Sim, e até mesmo acredito eu que supondo que até este problema com o Marítimo persistiria, tu irias ter sempre, no mínimo, acredito eu, opções de segunda Liga, Liga 3 em Portugal, não é verdade? A questão, a queda para o Dulwich é que foi um bocadinho abrupta, mas agora já faz sentido. Mas olha, pergunto também. É certo que isto não são situações positivas, mas quão importante foi já teres passado por uma situação, não digo parecida, mas também ali de contratempo na altura de Watford e assim, para saberes lidar melhor com esta segunda situação? Desculpa, pergunta outra vez, não percebi. Pergunto o quão importante foi, do ponto de vista mental, já teres passado por uma situação semelhante para eventualmente lidares melhor com esta segunda situação.
Depois de lidar com a primeira vez, já foi muito difícil. A segunda ainda foi mais desgastante, por ser similar, mas foi mais forte psicologicamente, já era mais velho, já era mais forte mentalmente e disse não vou desistir, vou continuar, vai aparecer outra oportunidade melhor para mim. Foi o que aconteceu. Agora, e pergunto também, entrando de forma mais aprofundada nesta experiência, eu tive alguma dificuldade em perceber em que divisão em concreto é que estava o Dudley Chamlet. Pareceu-me que seria ali alguns na quinta, sexta, não sei bem, seria por aí, não era? Na quinta, sim. E olha, como é que descreves o nível futebolístico que encontraste? Boa pergunta. Para ser sincero, horrível. Muito mal, muito mal. Muito mal. Aquilo não é futebol, é só pancada ali. Muito mal. Tanto que eu joguei poucos jogos por lesionar. Quase torci, parti o tornozelo. Em 2 semanas de campeonato parti logo o tornozelo. Nível de qualidade muito mau. É só um jogo físico. Não tem qualidade. Só jogo físico. Pois lá está. E imagino eu que para alguém que teve aquele passado que já falámos a nível de formação, lidar com esta realidade não tenha sido nada fácil, não é verdade? Foi muito, muito difícil. Para eu me adaptar ao futebol inglês, etc. Futebol inglês e futebol inglês de um nível muito baixo. Foi muito difícil, muito difícil. Mentalmente, fisicamente, tudo. Muito difícil. Mas olha, e pergunto-te, corrijo-me se estiver errado, mas aqui eu acho que não estou, porque o Sandro também já me falou um bocadinho da experiência dentro do clube. Como é que era o ambiente? Acredito eu que mesmo sendo numa divisão relativamente baixa, os adeptos estavam sempre presentes de forma muito efetiva, não é verdade? É uma coisa que me chocava é que todos os jogos, o estádio estava cheio. Todos os jogos do estádio estava cheio. Tinha 4, 5 mil pessoas a ver. Estava sempre cheio. Sim, sabemos que é um bocadinho difícil fazer comparações, mas fomos aqui olhar para um jogo da quinta divisão em Portugal, que será algures na Distrital. É raro ver-se ou praticamente impossível ver-se um estádio cheio, não é? É mesmo uma questão de mentalidade. Exato, aqui em Inglaterra vivem futebol de maneira diferente. Todas as divisões, os adeptos sentem mesmo e não falham nos jogos. Tem muita gente aqui. E pergunto também como é que era a vida em si fora do futebol. Pergunto primeiro se, mesmo estando tu numa divisão relativamente baixa, se vivias apenas e só de futebol, acredito que sim. E também como é que ias ocupando o teu tempo fora dos treinos, nesta situação, no caso, quando estavas no Dulwich. De um lado era bom porque eu já tinha muita família em Inglaterra e fora de futebol estava sempre com a minha família. Desse lado era bom, não estava tão só como foram nos outros países. E assim vivia só do futebol. Graças a Deus a Inglaterra financeiramente é um país estável e vivia só do futebol. Vivia com a minha mãe na altura e estava tudo bem. Nesse aspecto acredito que tenha sido positivo, porque tal como referiste, os teus pais já tinham emigrado há algum tempo para a Inglaterra, permitiu aqui uma espécie de reaproximação, de certa forma, não é verdade? Exatamente, que eu saí da casa dos meus pais com 13, quase 14 para o Porto e nunca mais vivi com eles. E agora voltei a viver com eles nessa altura que estive a jogar no Dulwich. Logo aí, pelo menos fora de futebol, estava bem. Exatamente, exatamente. Ó Diogo, e pergunto também que peso tiveste tu na ida do Sandro para lá? Não sei se já eram amigos antes, se tornaram amigos aí. Já havia ligação antes, de certa forma? Sandro é o irmão que eu nunca tive. Crescemos juntos, não em Alverca, desde os 5 anos. Estudámos juntos na primária e acabámos por jogar juntos também em Inglaterra. Mas Sandro é um irmão para mim. Ou seja, fizeste ali uma forcinha, olha, anda que fazes-me companhia aqui, foi por aí? Não, por acaso não. Ele simplesmente ligou-me e disse que tinha a proposta de ir para o Dulwich. Eu expliquei-lhe como era a situação lá. Ele perguntou-me várias vezes, não tinha certeza. Eu lhe disse como era. Ele acabou por vir. Ficámos juntos. E já falaste que lá está, tu no Dulwich tinhas a vantagem de ter a família próxima e ajudava a compensar um bocadinho o facto de não estás a jogar em Portugal, que a nível de balneário é muito mais fácil.
Mas pergunto, e olhando até para outras experiências que tiveste, quão importante é ter colegas portugueses nestas aventuras no estrangeiro? É muito importante para ambientar, para ganhar confiança, é muito importante. Eu agora vejo a diferença de ter um colega português ou brasileiro que fala português quando não tenho ninguém, simplesmente. Agora já me consigo habituar a qualquer cultura por ter essa experiência de ter passado em muitos países, mas no início, por exemplo, quando cheguei à Inglaterra, havia uma diferença grande quando tinha um colega português e quando não tinha ninguém. Então ajuda muito ter alguém português. Sandro, olha, e gostava de te perguntar, e podemos já incluir aqui a experiência que tiveste no Darlington, porque pronto, também em Inglaterra, resumimos aqui o país Inglaterra. Alguma história mais marcante, mais engraçada que tenha ficado das experiências que tiveste, tanto no Dulwich como no Darlington? É mais fácil eu lembrar-me do Darlington, que foi mais recente e simplesmente foi dias de treino. Ter que treinar e não haver um balneário para tomar banho depois do treino, porque era um campo emprestado que eles usavam na altura e treinavam muito tarde. Então, à hora que o treino acabava, já estava fechado o balneário para tomar banho. Foi das coisas que me marcou muito, porque eu não estava habituado, nunca tive nada igual. E neste caso o Darlington era que divisão também? Era a quinta também. Quinta, mas do norte de Inglaterra, sim. Mas é realmente uma experiência. Imagino-vos a acabar o treino, tudo a pegar nas coisinhas e tomar banho a casa. Exatamente. É como quando era criança, no Alverca com 5 anos, parecia que tinha voltado a sempre do Alverca. Olha, e pergunto também agora, como é que se dá esta mudança para o Chipre? Como é que surge a proposta? Como é que é o processo? E lanço-te aqui uma pergunta então de afirmação. Era quase como estar a viver no paraíso durante o ano todo, não? Era, sim senhor. Bom tempo, vivia a 5 minutos da praia, andando a pé, era perfeito. Só a liga que era um bocado amadora, mas de resto, como país, é muito bom. A proposta apareceu e eu nem pensei duas vezes porque não estava feliz no Dulwich, como tinha dito, não, por ser uma liga muito inferior às minhas expectativas e por nem sequer estar a jogar, por estar muitas vezes lesionado. Então eu não pensei duas vezes e aceitei a proposta do Chipre. Diego, mas deixa-me só tocar aqui numa questão que falaste, esta situação das lesões. Eram mais lesões musculares por eventualmente não estares habituado ao ritmo de Inglaterra, ou eram lesões mais de pancada, por ser, tal como disseste, um futebol muito físico? Não, as lesões que eu tive foram duas e foram todas por pancada. Não por físico, jogo rápido, etc. Foi só mesmo por pancada. Porque ali não há tempo para nada ali. É mesmo muito agressivo. Eu tenho ideia, posso estar enganado, do Sandro me dizer que até gostava dessa vertente física, mas também temos que ter em atenção que o Sandro é um central de 1,95 m, portanto estava feliz lá, não é? Tava. Para ele era perfeito. Para mim que gosto de jogar mais era muito difícil, era muito difícil. Exatamente, exatamente. Olha, e já falaste que a Liga no Chipre, neste caso a segunda divisão do Chipre, era um pouco amadora. Em que aspectos em concreto é que sentias esse amadorismo? No geral, o campeonato em si, a forma como eles trabalham, campo de treinos, campo de jogos até, árbitros, isto tudo. Mas tiveste alguma situação específica, por exemplo, com árbitros, eventualmente? Sim, árbitros naquela divisão é muito difícil. Não podes falar com eles. Se não falas a língua deles, eles nem te respondem. Se falas inglês, não te respondem. Ou falas cipriota ou grego, ou não dá. Também Foi acho que me lembro, e não quero estar a confundir, mas acho que tive aqui também um convidado que jogou, exatamente foi isso, que jogou na segunda divisão de Chipre. Não sei se isto aconteceu em todos os jogos ou não, mas ele disse-me que só quando os jogos passavam na televisão é que havia quarto árbitro. De resto, nunca havia quarto árbitro. Eu joguei em 2020, se não me engano, e nunca vi quarto árbitro.
se não me engano. Nunca vi quarto árbitro. Sério. Vai um bocadinho ao encontro do que me disseram, efetivamente. E olha, pergunto também, estando tu num destino que de certa forma é paradisíaco, como dissemos, que está muito associado a férias, isto também acontecia um bocadinho em Malta, de certa forma. Era fácil para ti manter o foco e não te perderes do mundo do futebol? Sim, para mim não faz diferença, porque eu sei porque é que eu fui, eu sei qual é a razão que eu fui lá, eu sei o que é que eu quero para a minha carreira e não posso deixar que esse tipo de distrações me estabilizem no meu rendimento. Portanto, para mim não foi nada que pudesse causar problemas. Diogo, e tenho também obrigatoriamente que perguntar, isto surge na sequência de várias entrevistas que já fiz cá, de vários jogadores que já passaram pelo Chipre, a situação dos salários teve sempre em dia? Eu, graças a Deus, teve, atrasava, mas teve. Mas graças a Deus sempre acabei por receber tudo, sim. Mas Já não acho posso que dizer. percebes a minha pergunta, não é? Sim. Muito bem. Eu sei. Sei como é lá em Chipre, sei como é. Tiveste algum relato de algum colega, de não sei, de algum jogador que conhecesses que tenha passado por alguma situação mais difícil, eventualmente? Sei colegas que passaram dificuldades, muitas dificuldades no Chipre, dormir em contentores, etc. Não ter carro para treinar, salários em atraso e ir embora sem sequer receberem pelo salário, ou qualquer salário, por assim dizer. Diogo, e pergunto-te agora numa perspectiva um bocadinho mais geral, que histórias é que tens, é que te ficaram desta experiência no Chipre? Se há algum aspecto em concreto que queiras mencionar eventualmente? A minha experiência no Chipre não foi muito boa, porque a pior decisão que eu tive na minha carreira foi no Chipre. Apesar de ter tido bons jogos, etc. Fiz uma boa época, mas a pior lesão que eu tive foi no Chipre, então o que me marca mais é a tal lesão. Logo, não consigo dizer muitas coisas assim positivas no Chipre. Olha, e que lesão é que foi essa, Diogo? Foi a joelho. Tive um ACL e menisco e parei 8 meses, 8, 7 meses. Foste operado lá, foste operado cá em Portugal, como é que funciona essa questão da recuperação? A recuperação foi perfeita, fui operado lá com o médico do Apoel. A operação foi muito boa e a recuperação também. Pergunto isto na perspectiva de tentar perceber, pá, tendo o testemunho de alguém que já passou por isto, se não há muitas vezes a tentação ou a tendência de dizer opá, quero ir para casa, quero ser operado em casa, quero ter alguém da minha confiança. Passou-te pela cabeça? Sim, passou, mas na altura eu tinha um empresário que tinha ligação com a Apoel, então ele disse-me: podes confiar em mim, que este médico é muito bom. E dito foi, ele tratou-me 5 estrelas, recuperei rápido, a operação foi muito boa. E qual é a parte mais difícil de passar por uma lesão destas? É não, para mim é não poder andar e depender das outras pessoas. Precisa de ajuda, não, simplesmente sozinho não dá. Isso é a pior coisa, depender das outras pessoas. Imagino. Então acaba por ser um bocadinho devido a isso que a experiência no Chipre não é, pronto, é relativamente curta, de certa forma, não é? Certo, foi muito curto. E é aqui que lá está, que entra provavelmente a maior mudança da tua carreira, a experiência na Austrália. Um, Diogo, como é que se reage quando te dizem: olha, tens uma proposta do outro lado do mundo? Primeiro eu pensei muitas vezes, até porque estava numa fase da minha vida menos boa, tinha acabado de perder a minha irmã e não aparecia clubes ou outras oportunidades que o salário fosse bom, razoavelmente bom, e lá era. Então eu disse: "Ah, tem de ser", e acabei por ir. E olha, e pergunto-te, quando há uma mudança tão grande, como é que é feito o processo de pesquisa? Ou seja, que informação é que conseguiste recolher antes de efetivamente ir para lá? A proposta veio de um treinador português
Ele explicou-me como é que era o campeonato, como é que era o clube. Eu disse, e eu perguntei-lhe se valia mesmo a pena ir. Ele disse-me: vais gostar aqui, se tiveres uma boa época, és capaz de ir para a Primeira Liga. Na altura era a Segunda Liga. E eu disse: eu aceitei, eu acabei por ir. E confirmou-se o que ele te disse? Apanhaste um projeto que te agradou? A expectativa era alta, que eu queria fazer um bom campeonato e sair a bem, mas não foi o que aconteceu, infelizmente. A liga não era profissional, eu não sabia, isso eu não sabia. E o clube em si não era profissional também, mas de resto, como país e financeiramente, foram sempre corretos comigo. Lá está. Quando dizes que o clube não era profissional, assumo que vários dos teus colegas não viviam única e exclusivamente do futebol, certo? Exatamente. A maior parte, 80% dos meus colegas trabalhavam e jogavam. Eu e mais um, acho, eram os únicos que não trabalhavam. Eram os únicos que vivíamos do futebol. E mesmo dias de treino, como era o treino, isso tudo, o campeonato, como era o campeonato, era tudo muito amador. Treinavam 3 vezes por semana, de noite, era muito amador. E lá está. E para ti que não tinhas outra ocupação profissional, por exemplo, como é que era a tua rotina, até nos dias em que, por exemplo, não tinhas treino, como é que funcionava? E mesmo nos dias de treino, como é que era a tua rotina? Nos dias de treino eu simplesmente ficava em casa a descansar e ia para o treino, treinava, voltava. Quando não tinha treino, pegava no carro e ia passear sozinho e conhecer a cidade de Sydney, que é perfeita, e conhecer monumentos, etc. Passeava sempre sozinho. Ou seja, eu acho que lá está. Quando eu decidi criar este podcast também era um bocadinho nesta perspectiva de logicamente tu estás lá para jogar futebol e foi o que foste para lá fazer, é o teu emprego, mas há também esta vertente cultural que o futebol te permitiu e abriu-te muitas portas, de certa forma, não é verdade? Exatamente, deu para conhecer muitos lugares, muitas cidades, deu para passear muito. E agora, e pergunto também, lembras-te de algumas profissões dos teus colegas? Não sei se tinhas grande contacto com eles, mas alguma, uma ou duas que te lembres eventualmente? Da Austrália não me lembro, não me lembro. Certo, olha, e já foste falando que o funcionamento dos treinos e do campeonato em si não era propriamente positivo. Os treinos já fui percebendo, mas como é que era a dinâmica do campeonato? Era um campeonato muito competitivo, isso sim, era um campeonato muito competitivo. Havia umas 4 ou 5 equipas todas do mesmo nível, o resto era mais fraco, mas era um campeonato muito competitivo. E em que pá, estas competições são um bocadinho difíceis de ter acesso, em que lugar é que vocês acabaram na altura? Eu acabei por sair, por ter ficado apenas 4 ou 3 meses, não acabei o campeonato lá e eu acho que ficaram antepenúltimo, se não me engano. Antepenúltimo, se E não. porque é que saiu essa saída mais cedo do que o previsto? Porque na segunda Liga da Austrália eles só têm direito a 2 estrangeiros. E eu fui como da main one. Fui o jogador que era para fazer a diferença, supostamente. Era só eu. Só havia eu e mais um estrangeiro. E as coisas não correram bem, sozinho não dá. E era uma equipa que era como é que posso explicar? O treinador não percebia nada daquilo, por assim dizer. E sozinho, eu mais o outro estrangeiro que era japonês, tentávamos, mas não dava. Perdíamos muitos jogos e eles disseram: não vale a pena continuar aqui a receber, vocês o que recebe mais e nós estamos a lutar para não descer. E acabei por sair. Fiquei lá 3 meses e acabei por sair. Mas havia mesmo essa. Pronto, isso até é uma situação que acontece, por exemplo, na MLS, ter um jogador a receber mais, o chamado designated player. hum, Havia essa pressão, entre aspas, da direção para convosco durante o período em que estiveste lá? Sim, quase todos os jogos, antes do jogo,
presidente mandava uma mensagem: preciso de ti hoje, preciso de ti hoje, preciso de ti hoje. Eu sempre dizia: sozinho não faço milagres, sozinho não faço milagres. Mas todos os jogos ele mandava uma mensagem ou dizia alguém para falar comigo: preciso de ti, Diogo, preciso de ti. Pois, assim não é fácil ter sempre essa. É lógico que a pressão está sempre no vosso trabalho, não é? Mas estar constantemente, imagino que não seja fácil. Ó Diogo, e pergunto também, fora do futebol, ouvimos muitas vezes falar da Austrália como um país até um bocadinho exótico em questões, por exemplo, de animais e assim. Tiveste algum contacto próximo com animais que lá está, que cá não se vê? Tive, logo nos primeiros dias que eu cheguei no meu apartamento, encontrei logo uma aranha deste tamanho e encontrei também cangurus no parque, como se estivesse a ver um cão num parque. Vi que via cangurus no parque, um monte deles. E como é que resolveste essa situação da aranha? Da aranha, graças a Deus, não tenho medo também, mas o canguru é que foi mais. Foi uma experiência única. Ver Sim, cangurus pela primeira vez foi uma experiência única. sim, porque as pessoas muitas vezes pensam no canguru como um animal quase dócil e fofinho, mas um canguru adulto tem um tamanho considerável, não é verdade? Até o bebê, até os mais novos, são muito altos. Diogo, há também aqui uma questão que eu considero importante, né, em tudo o que envolve um jogador. Ahm, Lá está, uma pessoa está longe, tenta ao máximo manter-se ligado à família, mas a verdade é que aqui tu tinhas a situação do fuso horário, que era uma diferença enorme. Ahm, Como é que tu fazias para te manteres em contacto com a família? Que estratégias é que usavam? Assim, como o meu clube não treinava sempre de noite, para mim era mais fácil, porque eu ficava acordado durante a madrugada, até para ver jogos da Champions League, etc. Ficava acordado de madrugada e ligava a minha família à volta das 4, 5 da manhã da Austrália. Era todos os dias assim. E acordava dormia até às 11 e aí tinha o meu dia na Austrália. Olha, e pergunto também, acredito eu que tenha sido o país mais diferente a nível cultural, eventualmente, pelo menos em comparação com Portugal. hum, que aspectos em concreto da cultura australiana é que destacas? Houve assim alguma coisa que te chocou, entre aspas, que te deixou mais surpreendido? Digo, tu, lá está, depois desta experiência na Austrália, dás o tal salto ao Darlington, hum, mas depois rumas à Bulgária. Eh, E eu acho que, da mesma forma como falámos há pouco de uma queda consideravelmente abrupta que tiveste, a verdade é que este regresso ao topo, neste caso a uma primeira divisão, é também assinalável, porque afinal de contas tu passas da quinta divisão inglesa para a primeira divisão da Bulgária. Mais uma vez pergunto, introduzo como é que isto se dá, como é que surge esta mudança. O empresário português ligou-me na altura a perguntar-me se eu estava interessado em ir para a Bulgária. Eu não pensei duas vezes, até porque no Darlington não tinha muitos minutos e eu precisava de jogar e acabei por ir. O treinador era brasileiro na altura, foi o perfeito clube para mim na altura. Sim, e a verdade é que consegues bons números e consegues uma estabilidade ao longo de 2 anos que acho que é assinalável. Era algo também que procuravas e que sentias falta de certa forma. Muito, muito, sentia muito falta. Eu praticamente voltei a ser eu próprio, voltei a ser o Diogo Barbosa, que toda a gente conhece. Ganhei vida ali na Bulgária. Sim, porque acredito eu, e esta questão da, da preparação mental é algo que eu vou falando aqui com outros jogadores. Passares ali 2, 3, 4 anos a ter ou lesões, ou a não seres escolha, ou a ires para a Austrália para fazer a diferença e não teres um contexto que te favoreça, começa a fazer moça do ponto de vista mental, não é verdade? Muito, muito. É como eu disse anteriormente, tem que ser muito forte psicologicamente. É conseguir ultrapassar essa fase, porque são tudo fases. E há que ultrapassá-las. Ó Diogo, sentes que as pessoas de forma geral e os adeptos de futebol ahm, têm real noção do que é estar fora a jogar futebol?
Não tem, não tem. Principalmente na Bulgária eu vi isso, eles não têm a mesma noção do que é para mim vir de Portugal ou Inglaterra e ir para a Bulgária na cidade que foi, no país que é. Eles não têm noção, não têm noção. Mas em que aspectos em concreto é que essa situação da cidade que era, o país que era, dificultou? Ou seja, o que é que aconteceu em concreto? Eu acho que é um país que está muito, está atrasado no, como é que eu posso falar? Em termos de, na vida no geral. Sim, a nível de condições de vida, a nível social, um bocadinho por aí. Exatamente, é isso. Condições de vida, a forma como vivem, eles estão atrasados. E para nós, supostamente, estamos mais primeiro mundo, né? É muito difícil para nós habituar à maneira que vivem. Por exemplo, o apartamento que eu tinha, eu vivia no quinto andar sem elevador, numa cidade que só neva. Havia dias que eu nem conseguia abrir a porta do apartamento porque a neve bloqueava a porta. Havia dias que eu não conseguia abrir a porta do carro por causa da neve. São as experiências que eu tive que tinha que habituar. Mas os adeptos não têm noção do que é um estrangeiro ir para o país deles, para a Bulgária, principalmente. E, por exemplo, quando dizes que havia aqui um certo atraso, até a nível de condições de vida, hum, em que vias isso de alguma forma, isto é, estou a mandar um bocadinho para o ar, mas pobreza na rua e assim, vias situações desse género? Sim, sim, todos os dias. Eu tinha até um senhor que todos os dias que me via, ele vinha pedir, porque ele sabia que eu era estrangeiro e que não ia dizer que não. Mas havia muito, mesmo no tipo de prédios que existe, é quase tudo velho. E lá está, é tal situação de, acredito eu, tu há um ano estavas na Austrália, acredito eu, com ótimas condições de vida, com tudo perfeito, e do nada estás no oposto, não é? Exatamente. É o que eu dizia ao meu pai, não dá para ter tudo. Agora estou numa liga a sério, mas a cidade e o país não é grande coisa. Como estive na Bulgária, era tudo perfeito, mas a liga não era grande coisa. Então, Exatamente, exatamente. Olha, agora pergunto também, já fomos tocando aqui nesta questão de adeptos e tudo mais, associa-se sempre os países de leste a adeptos fervorosos, adeptos que realmente apoiam muito a equipa, porventura até demais, às vezes extravasa um bocadinho. Como é que era esta situação no teu clube? E pergunto se eventualmente tiveste algum problema alguma vez? não. Graças a Deus nunca tive nenhum problema. Sempre gostaram de mim. Tinha uma música para mim e tudo. Tive boa experiência na Bulgária e não tenho nada a apontar. Fui 5 estrelas. Mas então realmente, mas eram adeptos que se sentia que eram diferenciados? Na minha equipa, nem tanto, porque os jogos fora quase não iam, porque era muito longe, mas jogos em casa, quando nós precisávamos mesmo de ganhar, aí sim sentíamos o apoio e era mesmo, eles puxavam por nós, era um bom apoio. Corrijo-me se eu estiver errado, mas pelo menos na segunda época em que lá estiveste, no caso 23-24, vocês conseguem a permanência no playoff, certo? Como é que foi essa situação? Como é que foi a festa depois? Porque ainda para mais foi nos penaltis, quando vi. Exato, exato. É um dia que eu não consigo esquecer, é como se fosse ontem. Foi dos jogos mais quentes que eu tive na minha carreira, um dos mais quentes. Não por a equipa ser tão, o adversário ser tão difícil, mas pela importância do jogo. Para as pessoas da cidade, para o presidente, para toda a gente. Foi um jogo muito difícil emocionalmente. E no fim foi festa quase como se tivessem ganho um título. Foi, toda a gente disse, vocês parece que foram campeões. E só nos mantemos na primeira divisão. Mas foi um bom dia. Mas acho que é importante celebrar. Foi quase o libertar de toda a pressão que tiveram ao longo da temporada, não é verdade? Sim, sim. Foi uma época muito difícil, altos e baixos, e no fim conseguir manter na primeira divisão foi a melhor coisa. E não querendo estar a insistir nesta temática, mas a situação dos salários também estiveram sempre em dia aqui?
também não. Havia atrasos, eles acabaram por pagar, mas havia atrasos sim, 2 meses, havia sempre atrasos. E nessa fase, hum, como é que um balneário lida com isto? Ou seja, é tentar irem-se apoiando uns aos outros. Não sei se porventura havia apoio financeiro diretamente de um jogador ao outro, às vezes ajudavam aqui e ali, não sei como é que era essa realidade. Bem, nós tínhamos quase reuniões uma vez por semana sobre esse assunto. Juntávamos os búlgaros com os estrangeiros para, para arranjarmos uma solução e falar com o presidente onde é que podia ser feito os pagamentos, etc, etc. Não era fácil mentalmente jogar e estás a pensar no salário, quando é que vais receber o teu próximo salário, mentalmente não é fácil. Ainda mais na situação que nós estávamos, que era para não descer divisão. E, logicamente isto tem peso para todos os jogadores, e logicamente para ti tinha bastante, estavas longe de casa, querias receber o teu salário, mas como é que era ver, por exemplo, Diogo, eu estou a dizer isto, eu não sei se tu tens filhos, se não tens, por acaso não falamos sobre isso antes, mas como é que era ver eventualmente colegas com famílias, com filhos, a ter que passar por essa situação? Eu tenho uma filha de 4 anos e para mim era muito estressante ter que pensar quando é que vou receber, preciso dar dinheiro à minha filha, tenho que jogar bem, quero sair daqui bem. Não era uma situação fácil. E como é que é esta situação de ter uma filhota pequena, como acabaste de dizer, e lá está, estar constantemente fora, imagino eu que ela não te acompanhe nestas aventuras todas, não sei. Como é que se lida com isto? Como é que se lida com a saudade? É muito difícil, é muito difícil. Mais uma vez, vou tocar no mesmo assunto, está a ser forte psicologicamente, mas é muito difícil. Eu ligo todos os dias, mas não é a mesma coisa que estar presente. E simplesmente posso ir quando tenho férias ou quando acaba o campeonato. Ou seja, calculo que agora, eu acho que estás cá em Portugal, não sei, mas seja mesmo para aproveitar em pleno com ela, não é? Sim, sim, sim. Agora sim dá para aproveitar. Não estou em Portugal, mas já tive. Cheguei agora à Inglaterra 2 dias atrás, mas já aproveitei muito com ela. Sim, e é um bocadinho o pensar que, ok, os esforços que eu estou a fazer é apenas e só para ela e para lhe dar um futuro melhor, de certa forma, não é? Exatamente, é o único motivo que me dá força para eu continuar sempre, é a minha filha. E os meus pais também, óbvio. Mas é a minha filha está o número um. Aqui só mesmo para finalizar este capítulo Bulgária, pergunto-te como é que era o nível futebolístico que encontraste no país. O nível era muito bom. Aí sim eu senti que sim, isto sim é futebol. O nível era muito bom, sim senhor. Diogo, segue-se depois Malta e deixa começar por te dizer que isto vai ser um bocadinho esquisito, mas tu jogaste no meu clube de Malta. Isto porquê? Porque eu aqui há uns anos fui de férias para Malta e pá, pronto, sendo alguém que gosta muito de futebol, lembrei-me de ver se havia algum jogo e havia um jogo entre o Gzira United e o St Andrews e eu fiquei adepto com muitas, muitas, muitas aspas do Gzira United. Como é que foi esta experiência por lá? Como é que surge a proposta? O que é que te leva a aceitar? Sendo que, pegando até um bocadinho nas tuas palavras, tu estavas provavelmente no melhor contexto da tua carreira a nível competitivo e acabas por ir para um nível, pelo menos a nível de competitividade inferior, não é verdade? Eu simplesmente fui para o Zira United porque neguei outras propostas, porque queria ir eu só queria ir para a Ásia. No entanto, houve uma regra que inventaram não, uma regra de estrangeiros, de limites estrangeiros, por assim dizer, na Ásia e na Arábia Saudita. Então eu acabei por ficar sem outras opções. E apareceu de Malta e eu disse: tem que ser, preciso de minutos, não posso ficar sem clube. E acabei por ir para Malta. A experiência não foi boa porque, mais uma vez, estava mais em cima e descer outra vez mentalmente, mais uma vez, muito difícil. Tive que habituar, porque o primeiro mês foi muito, muito difícil. Muito difícil. Não foi muito fácil a minha experiência em Malta, mas depois acabei bem. Sim, porque do que eu já fui falando aqui com convidados e do que me fui apercebendo, há também um grande nível de amadorismo ainda presente, até porque lá está, o país é bastante pequeno, os clubes têm que dividir campos. Como é que era essa dinâmica?
isso tudo foi um choque para mim. Não estava habituado a nada daquilo, sair da Bulgária para Malta. Foi, foi uma descida muito, muito grande. Não tem treino não tem campos para treinar, balneários não são das melhores condições, os campos que têm para treinar não são bons. Eu treinava de ténis no sintético, uma coisa que nunca aconteceu na minha carreira. E há mais, mas como vem à cabeça agora é só isso. E só havia dois campos, só havia dois estádios no campeonato, só havia dois estádios. Toda a gente jogava no mesmo estádio. Duas equipas, quatro equipas no mesmo estádio no mesmo dia. Ou seja, era um jogo às 2, outra às 5, outra às 8, certo? Exato, exato. Foi isso tudo, foi um choque para mim, eu não estava habituado. Por isso sim, eu percebo. Os colegas meus tinham dito que é muito amador e têm toda a razão. E havia até um bocadinho esta situação de conseguirem, entre aspas, ir espreitando os treinos das outras equipas, isto é, porque acredito eu que eles estivessem a sair e vocês a entrar eventualmente. Não se passou com o meu clube, mas não devido que tenha acontecido com outros. Mas com o clube não. A equipa que nos treinava a seguir a nós era da segunda divisão, então fazia grande diferença. Certo, ok. Diogo, e pergunto também como é que foi esta experiência de viver em Malta, um bocadinho indo ao encontro do que falámos há pouco, um destino muitas vezes associado a férias, também de certa forma um paraíso, não é? Malta assim até melhor que Chipre, posso dizer até melhor que Chipre. Talvez seja melhor que Chipre, como um país de turismo, é incrível. O ano todo, o ano inteiro, é, estrangeiros para ali, é impressionante. Por acaso, lá está, como te disse, já visitei e foi um país que eu gostei bastante, por acaso gostei muito. Diogo, eu acho que não vais levar a mal a pergunta que eu te vou fazer, e vais conseguir perceber onde eu quero chegar. Hum, Olhando para o teu passado, para a tua formação, sentes que provavelmente a tua carreira não atingiu o nível que tu achaste em determinado momento que iria atingir? Não, eu concordo, concordo. Não atingiu. A partir do momento que eu saí do Porto, tudo mudou, tudo mudou. Já tinha o plano, estava ali o plano e tudo mudou. Tive outras oportunidades, mas aí já não dependia de mim. Não podia controlar, como não depende de mim, não posso fazer nada, mas desde que saí do Porto aí tudo mudou. Tu disseste há pouco que saíste um bocadinho a mal do Porto. Sentes que poderias ter feito alguma coisa diferente agora? Eu sei que falar a posteriori é muito mais fácil, mas olhando para trás, podias ter feito alguma coisa diferente neste processo? E mesmo tendo só 16 anos na altura, tinha que ter mais calma, não me precipitar por não ter ido à seleção duas vezes, mas mesmo com 16 anos devia ter tido mais calma e compreender que para a próxima vou, tenho que ter mais paciência, que é só uma fase. Diogo, tu estás neste momento com 29 anos, já feitos este ano. Ahm, já falaste aqui um bocadinho desta questão da Arábia Saudita, do mercado asiático que tinhas intenção de explorar no último verão. É esse o plano agora para esta fase também? Sim, sim. Já na época passada era o plano, não aconteceu devido a limites estrangeiros, numa equipa que tinha um treinador português também, e agora estou a ver se finalmente ou Ásia ou Arábia Saudita. Sentes da informação que foste recolhendo, sentes que vais conseguir integrar-te bem, que será um mercado favorável ao teu futebol e àquilo que procuras neste momento? Sim, porque já falei com alguns colegas meus que já passaram por lá e disseram que um estilo de jogo encaixa bem lá. Então eu acho que seria bom, até financeiramente, obviamente, que é uma coisa de outro mundo na Ásia e na Arábia. Diogo, logicamente que a vertente financeira tem que estar sempre presente. Afinal de contas, não é? Temos todos que pagar contas, temos que assegurar o nosso futuro e assim. Mas sentes que houve algum momento na tua carreira em que, não vou dizer que passou a ser a prioridade, mas começaste a olhar mais para essa vertente financeira e se calhar não tanto para a desportiva? Isso aconteceu e há a ter acontecido, quando é que aconteceu? Hum, Boa pergunta, porque eu pensei muitas vezes nisso e a partir dos meus 26
se não me engano, todas as oportunidades que aparecessem e fossem melhores financeiramente, que o campeonato não fosse assim tão mau, eu na minha cabeça eu dizia que sim, aceitaria. Sim, porque acredito eu que também o ter uma filha muda muito, não é? Faz toda a diferença. Agora já não penso como pensava quando não tinha filha, faz toda a diferença. Por isso, a melhor opção é onde eu me sinta bem também e onde esteja bem financeiramente. Diogo, e ainda há o sonho, o objetivo de jogar em Portugal a um nível um bocadinho mais alto? Achas que é possível ou não é um objetivo nesta fase? Nesta fase não penso tanto nisso, mas se houvesse oportunidade eu não pensava duas vezes, como disse. Por mim eu não saía de Portugal. Se houvesse oportunidade eu voltava. Mas não é uma coisa que me passa pela cabeça neste momento. Mas se no caso se houver oportunidade eu vou. E se fizer sentido para mim eu vou. Eu acho uma coisa muito curiosa nesta conversa que estamos a ter, tem a ver com o facto de há muitos jogadores que eu entrevisto e que dizem-me logo, e eu faço a pergunta, pá, jogar no estrangeiro era um objetivo desde cedo, e muitos dizem, pá, sim, eu queria mesmo. E é engraçado que tu tens um percurso com alguns destinos até exóticos, sei lá, ir para Malta, ir para a Austrália, não é propriamente comum, mas não tinhas efetivamente esse objetivo. Acho curioso, pelo menos. É interessante perceber que foi o rumo que foi tomado, não é? De certa forma. Sim, sim. Eu já passei por muitos países e posso dizer que, como Portugal não tem, em tudo no geral, não só no futebol, no dia a dia da vida, não tem como Portugal. Portanto, por mim eu voltava. Se houvesse oportunidade para voltar, eu voltava a Portugal. E só mesmo para terminar, eu tenho aqui um pequenino jogo de perguntas e respostas rápidas. Ou seja, eu vou-te fazer uma série de perguntas sobre as experiências que tiveste no estrangeiro e peço-te que respondas a primeira coisa que te vem à cabeça, de certa forma. Para começar, pergunto qual foi o país em que mais gostaste de viver de forma geral? Malta, O país com a melhor gastronomia? Austrália, O clube em que jogaste no estrangeiro com os melhores adeptos? Darlington. Quem foi o melhor jogador com quem jogaste no estrangeiro? E perguntei-te se ias puxar um bocadinho o saco e dizer o Sandro. Também foi dos melhores, também foi dos melhores. Mas tenho que dizer Chico Banza. Está no Estrela da Amadora nesta altura. Tu jogaste com ele onde? No Chipre, Chilotinho. Ok, E no Marítimo também. certo, certo. Pergunto também quem foi o melhor treinador que tiveste nestas aventuras no estrangeiro? Foi o Daniel Morales, no Botevrasa, Bulgária. O melhor jogador contra quem jogaste? Isto aqui não consigo pensar assim rápido. Pronto, se calhar vou-te fazendo as outras e se te lembrares de algum que tenha marcado, dizes. Ok. Pergunto também se há algum jogo que não esqueces que tenha marcado de forma especial, porventura este que falámos há pouco da final do playoff, não sei. Sim, sem dúvida, esse foi o jogo que mais ficou aqui no meu coração, na minha mente, foi o jogo de playoff, sem dúvida. E só mesmo para terminar, pergunte se há algum país no qual não jogaste e gostavas de ter jogado. Eu gostava de ter jogado em Espanha. Era um país que o meu futebol ia encaixar bem. Gostava de ter jogado em Espanha. Certíssimo. Diogo, olha, só te posso agradecer imenso por esta hora que tiraste para conversar comigo. Foi mesmo um gosto para mim falar contigo, conhecer as tuas histórias, conhecer um bocadinho o teu percurso. Nem sempre fácil, mas acho que o importante é realçar que estás aqui, estás pronto para novas aventuras e portanto só te posso agradecer. Muito obrigado, obrigado eu. Muito obrigado.